Olá, bem-vindos ao Fala Auditor. Eu sou o Tiago Venâncio, auditor fiscal da Receita Estadual, e te convido a saber mais sobre os tributos estaduais, educação fiscal e conhecer projetos e ações que contribuem para transformar a nossa sociedade para melhor. Hoje estamos recebendo o professor, pesquisador e diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, meu amigo Pablo Lira. O Instituto realiza pesquisas nas áreas econômica, social e territorial, produzindo estudos que são importantes balizadores para a tomada de decisões dos gestores públicos estaduais e, claro, também para a iniciativa privada do nosso Estado. Seja muito bem-vindo ao Fala Auditor, Pablo. Obrigado, Tiago, meu amigo. Obrigado também a todos que estão nos assistindo. E é uma grata satisfação estar aqui dialogando com você. Trabalho das instituições que nós representamos aqui, né, a Cefaz e o Instituto Jones, é sempre estar qualificando, né, as políticas públicas, aprimorando, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população. Excelentes temas, então, para a gente conversar aqui hoje, Pablo. Mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco. Bom, vamos começar entendendo um pouquinho melhor como se dá essa rica produção de dados lá no Instituto Jones e como que esses dados, Pablo, eles podem contribuir, né, na tomada de decisões aqui no nosso Estado, em estratégias, de modo que a gente possa ter um crescimento econômico e social cada vez mais sólido aqui no Espírito Santo. Eu tenho a grata satisfação, Tiago, de estar aí com 15 anos, né, de experiência aí no Instituto Jones dos Santos Neves, como servidor da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental, EPPGG. Tive uma passagem também nos anos 2000 pela Secretaria de Segurança Pública e o IEMA, e sempre dialogava muito com o Instituto e com uma admiração por essa instituição. Desde a época da graduação na UFES, vi ali os trabalhos, as pesquisas do Instituto, e o Instituto agora em 2025, eu tenho também a grata satisfação de estar como diretor-geral da instituição. Nós vamos completar em 2025 50 anos de história desse instituto que leva o nome do nosso governador Jones dos Santos Neves, governador ali na primeira metade do século XX aqui no estado. Foi um governador desenvolvimentista e também pautou muitas suas ações ali para a prosperidade social e econômica do estado do Espírito Santo, e é o nosso patrono do Instituto Jones dos Santos Neves, que é uma espécie de IBGE e IPEA do Estado do Espírito Santo. Poucas unidades da federação contam com uma instituição tão forte e rica em produção científica para subsidiar políticas públicas como o Estado do Espírito Santo. E as 5 áreas principais de trabalho lá do Instituto Jones, que é o nosso core business, é economia. Nós realizamos o cálculo oficial do PIB do Estado do Espírito Santo e outras pesquisas, dados sociais, calculamos a taxa de pobreza, extrema pobreza para o Brasil todo, não só para o Espírito Santo, é uma pesquisa de repercussão nacional, estudos territoriais, os estudos na área do planejamento urbano, metropolitano, e também a estatística e geotecnologias. Mas o trabalho do Instituto vai muito além. Nesses últimos anos, estamos com parceria com os municípios do estado, através da Amunis, e também reforçando a parceria com todas as secretarias do governo do estado, autarquias, Tribunal de Contas, Ministério Público, parcerias com o Legislativo também. Fizemos um trabalho muito bacana aí com a Escola do Legislativo no último ano, através dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e também o nosso judiciário aqui do estado. Bacana, Pablo. E você mencionou aí há pouco o PIB, né, que também é controlado ali por vocês, né, vocês acompanham esses dados. E o Produto Interno Bruto aqui do nosso estado, né, de acordo com os últimos números que foram divulgados recentemente, estão crescendo acima da média nacional. Sim. Em todos os parâmetros de comparação, é correto isso? Isso. Inclusive, esse produto, né, do cálculo do PIB oficial do Brasil, a gente integra uma rede nacional de pesquisa do IBGE, que é a das contas regionais, onde a gente consegue calcular os dados oficiais do PIB. E temos a parceria com a Cefaz também nesse cálculo. Sim. Secretário Benício, o subsecretário Tiago, todo o time lá da Cefaz também
colaborando junto com o Instituto para produzir essas informações que trazem um retrato, um diagnóstico da economia do Estado do Espírito Santo. E os dados mais recentes, Tiago, como você apontou, destacam o Estado do Espírito Santo com um crescimento até setembro de 2024, um crescimento de 4,1% a economia do Estado, enquanto a média nacional está em 3,1%, dado anualizado. Se o ano acabasse ali em setembro, o acumulado de 12 meses, o Espírito Santo fecharia com um crescimento acima da média nacional. Esse desempenho está sendo ocasionado graças ao cenário que a gente tem aqui no Estado, de equilíbrio das contas públicas, desde a primeira gestão do governador Casagrande, que é uma premissa aqui no nosso Estado, né? A gente manter o equilíbrio, a boa gestão das contas públicas, nota A na Secretaria do Tesouro, no indicador de capacidade de pagamento, desde 2012, e agora no último ano, nota A+, com qualidade nos indicadores e nas informações da Secretaria do Tesouro Nacional. Esse ambiente de equilíbrio das contas públicas possibilita também, num ambiente de organização da gestão pública estadual, o governo do Estado, através do nosso governador Renato Casagrande e o vice-governador Ricardo Ferraço, dialogar com todos os setores produtivos e com 78 municípios do Estado. É um ambiente favorável para o crescimento econômico, geração de emprego, aumento da renda também e o desenvolvimento do nosso Estado que a gente está vendo se destacando no Brasil. Mais um índice importante, né, de destaque aqui para o Espírito Santo. Eu sou servidor público desde 2002, efetivo, e lá traz tantas notícias ruins. Como é bom acompanhar aí nesses 22 anos essa evolução. E acompanhando isso, Pablo, a gente tem números de melhor qualidade de vida, diminuição no número de homicídios, tudo isso que você tem falado até aqui na nossa conversa. Você acredita que esses números eles podem seguir crescendo, podem se tornar duradouros? Quais são os desafios para a gente permanecer nesse bom caminho? Sim, a postura republicana e democrática do governo Casagrande, que a gente vê agora, é desenvolver políticas não de governo, mas políticas de Estado. O exemplo que a gente falou agora do equilíbrio das contas públicas já virou um exemplo de política de Estado. A gente tem que se manter vigilante enquanto capixabas, as nossas lideranças, para evitar que possíveis aventureiros possam desconstruir essa construção coletiva aí das últimas décadas. Você falava agora há pouco sobre o ingresso aí no serviço público. A gente é contemporâneo, Tiago. Eu comecei a trabalhar no serviço público em 2000. Era estudante de graduação na UFES e fui professor DT na SEDU. Legal. E aí, depois do primeiro mês trabalhado, eu falei, vou receber meu salário. Eu descobri que era atrasado de 3 meses, né? Então, olha o exemplo que o Espírito Santo dá para o Brasil e para os outros estados. Nessas últimas décadas, se consolidou aí como um Estado equilibrado, pagando em dia os servidores, a questão dos fornecedores também. Isso gera uma ambiência, uma segurança para atrair investimentos. Inclusive, lá no Instituto, a gente faz o monitoramento dos investimentos anunciados. Até 2028, estão previstos para acontecer no território capixaba mais de 97 bilhões de reais. Isso, traduzindo para a população, é mais oportunidade de emprego, de renda, políticas públicas estruturais, como o Programa Estado Presente. Naquele período ali de 2000 até 2009, o Espírito Santo observou uma crescente das taxas de homicídios. Chegamos a uma taxa de homicídio que foi recorde histórico em 2009, 58 homicídios por 100 mil habitantes. Graças a políticas públicas de Estado, como o Programa Estado Presente, estamos para fechar 2004 com uma taxa que é a menor desde 1987. 21 homicídios por 100 mil habitantes. É uma taxa ainda alta, mas mostra que essa tendência de melhoria, de redução da violência, tende a permanecer ao longo dos próximos anos. Bacana. Muito conteúdo importante. Sim. Obrigado, Pablo, por estar compartilhando isso aqui conosco. Nosso tempo está acabando, infelizmente. Eu vou tentar fazer 2 em 1 aqui para você. Tentar puxar de você quais são os setores que você enxerga, né, como potenciais que favoreçam o nosso crescimento econômico aqui no Espírito Santo e também como que o Espírito Santo pode surfar numa onda positiva, tendo em vista esse cenário aí de reforma tributária.
Então, já conectando os dois pontos, eu entendo aí o setor do turismo, que inclusive pode contribuir para a gente compensar eventuais perdas dos desdobramentos da reforma tributária, é um fortalecimento da economia do turismo. Aqui no nosso estado, nós temos potencial, Thiago. Nós que conhecemos aí nosso estado, a gente vê, é um estado compacto, 46 mil quilômetros quadrados, é maior do que a área territorial da Suíça. Inclusive, na área da economia, costumam comparar o estado do Espírito Santo à Suíça, né? O único estado com fundo soberano, crescimento econômico acima da média nacional, oportunidades e investimentos, né? Mas nesse território de 46 mil quilômetros quadrados, a gente tem uma diversidade, uma pluralidade de potencialidades econômicas que pode ser uma saída importante para a gente compensar as perdas ali, eventuais perdas do desdobramento da reforma tributária. E aí a gente vê nesse território um turista que chega no nosso estado pelo aeroporto de Vitória, ou pelas rodovias, pela estrada de ferro Vitória-Minas, que é um importante ativo da logística do estado, pode ir para Guarapari no período da manhã, pegar uma praia lá em Guarapari, desfrutar uma moqueca na hora do almoço e em menos de 2 horas finalizar o dia com um café colonial ali em Domingos Martins, venda nova do imigrante. Qual o estado da federação que oferece essa potencialidade aí para o turista? Isso sem falar das dunas de Itaúnas, a questão religiosa também do nosso estado, né? O santuário lá de Anchieta, turismo de montanhas, entre outras diversidades. O Buda, em Ibiraçu. Ibiraçu, isso. Então, a gente tem vários ativos aqui que dá para a gente escalonar um crescimento exponencial do nosso turismo. E, além do turismo, a gente não pode deixar de lembrar um setor muito promissor aqui no estado, no campo das novas tecnologias. Temos um ecossistema de inovação pulsante no estado, a mobilização capixaba pela inovação, os ambientes de inovação que estão em profusão aqui no estado nos últimos 5 anos, FindesLab, a gente vê o VV Highline, o Hub ES+, esses espaços aí a gente tem como fortalecer o ecossistema de inovação, gerando oportunidade de riqueza, de renda, de mercado de trabalho, principalmente para a juventude que está conectada com a economia criativa no século XXI. São 2 setores que eu entendo assim que são chaves, além dos setores tradicionais, né, econômicos que a gente tem aqui, a indústria, a logística, a plataforma logística, mas que agora no caminhar para se aproximando da década aí de 30, o Espírito Santo tem um potencial muito forte de fazer a diferença. Bom, obrigado, Pablo, meu amigo, mais uma vez por estar aqui conosco. Excelente. Recentemente eu vi uma entrevista sua em que você diz que o Espírito Santo é um estado luz no Brasil. E eu acho que essa frase resume bem os que os dados têm mostrado ultimamente. Não é um achismo, são números concretos que mostram que o nosso estado é de fato um ponto fora da curva no cenário nacional. Mais uma vez, obrigado por participar do programa conosco. São tantas questões, tantos assuntos que eu acho que vamos precisar de um próximo programa. O cara ainda é músico, palestrante, tem várias coisas para a gente conversar aqui. A caneca é um presente para você do Fala Auditor. Obrigado, agradeço aí, Thiago. Parabenizo o trabalho seu lá na Cefaz e todo o time da Cefaz, o Instituto Jones aí, um parceiro e entusiasta da gente colocar em prática a boa política pública para fazer uma transformação para melhor na vida dos capixabas. Estamos juntos nessa missão, meu amigo. Estamos juntos, Pablo. Vocês que estão aí, continuem ligados, pois no quadro Receita em Forma de hoje, teremos informações importantes sobre como se cadastrar no programa Nota Premiada Capixaba. Até o próximo Fala Auditor, um grande abraço a todos. Isso mesmo, Thiago. Se você está perdendo a chance de participar do Nota Premiada Capixaba e concorrer automaticamente a prêmios mensais de até R$25 mil, porque tem dúvidas sobre como se cadastrar, anota essa dica. A Receita Estadual disponibilizou o atendimento online por chat no site do programa para facilitar o atendimento ao cidadão e esclarecer dúvidas de forma rápida e personalizada. Para utilizar o serviço, basta acessar o site notapremiadacapixaba.es.gov.br, selecionar o tema de interesse e consultar o resumo sobre o assunto. Caso a dúvida persista, é só falar diretamente com um atendente em tempo real. Fácil, né?
Corre lá no site porque tem sorteios de prêmios todos os meses. E continue ligado no Fala Auditor para mais dicas. Tchau, tchau, até a próxima!